Você pode ter a melhor ideia da sala, pode ter estudado por semanas, pode ter os dados certos, os slides bonitos, a roupa certa, a voz treinada, mas existe um problema cruel. A maioria das pessoas perde o público antes mesmo de chegar no segundo slide. Não porque são burras, não porque não têm conteúdo, mas porque começam do jeito mais seguro possível. Bom dia, meu nome é... E hoje eu vou falar sobre... Mas antes de começar, deixa eu contextualizar. É nesse exato momento que o cérebro da plateia foge. Ele vai para o celular, vai para a lista de compras, para o e-mail não respondido, qualquer outro lugar que não seja você. Agora, pensa no Barack Obama. Ele poderia começar uma fala dizendo: boa noite, eu sou Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos. Mas ele não fez isso. Ele entrou e disse: olá a todos, para quem não me conhece, eu sou o marido da Michelle. Isso é genial, porque ele não começou com currículo, ele começou com surpresa. Ele pegou a expectativa do público e virou de cabeça para baixo. E é exatamente isso que uma boa abertura faz. Ela não informa, ela interrompe. Ela tira o público do automático. Porque a verdade é simples. Quem começa previsível, vira ruído. Quem começa inesperado, vira atenção. E hoje eu vou te mostrar 5 formas de começar qualquer apresentação, palestra, reunião, aula, vídeo ou discurso de um jeito que faz as pessoas pensarem: espera, eu preciso ouvir isso. Mas antes, entende uma coisa. Durante a Segunda Guerra Mundial, os pilotos de caça tinham poucos segundos para reagir antes de serem abatidos. Não minutos, eu falei segundos. Quem demorava para perceber o perigo, perdia. No palco, em uma reunião ou em um vídeo, acontece algo parecido, mas você não está lutando contra aviões inimigos. Você está lutando contra notificações, ansiedade, tédio, o hábito moderno de pular tudo que não prende imediatamente. E os primeiros segundos são o seu campo de batalha. Não é exagero. É sobrevivência comunicacional. Então, presta atenção, porque talvez o problema nunca tenha sido você falar mal. Talvez você só tenha aprendido a começar errado. Neste vídeo, você vai aprender 5 aberturas poderosas. Aberturas que grandes comunicadores usam, aberturas que funcionam porque conversam diretamente com o cérebro humano. E não, você não precisa nascer carismático, não precisa ser extrovertido, não precisa virar ator, você só precisa entender uma regra. A atenção não é dada, a atenção é conquistada. Vamos para a primeira? Número 1, a pergunta que captura. Vamos começar explicando o contexto? Esse é o primeiro erro. E parece educado, e parece profissional, parece responsável, mas na prática, muitas vezes, é só uma forma elegante de você ser ignorado. Porque contexto demais no começo é como explicar as regras de um filme antes da primeira cena. Ninguém quer isso, não é? Imagine se o filme Tubarão começasse com um biólogo explicando a cadeia alimentar marinha. Chato. Mas ele começa com uma cena, uma ameaça invisível na água e você fica preso. Uma pergunta boa faz a mesma coisa. Ela abre um buraco na mente da pessoa e o cérebro odeia buracos abertos. Então, quando você pergunta qual foi a decisão mais assustadora que você já tomou, a pessoa não consegue simplesmente ignorar. Ela começa a procurar uma resposta, mesmo em silêncio, mesmo sem querer, mesmo sem perceber. É por isso que perguntas são tão fortes. Elas transformam o público de espectador para participante. Você não está mais jogando informações em cima dele, você está puxando ele para dentro do seu roteiro. E existe uma diferença enorme entre começar dizendo: hoje eu vou falar sobre medo, e começar perguntando: qual foi a última vez que o medo decidiu por você? A primeira informa, a segunda cutuca. A primeira distancia, a segunda identifica. E comunicação boa começa assim. Não com o que você quer falar, mas com o que a pessoa já sente. Pense em Sócrates. Ele não ficou conhecido por sair distribuindo respostas prontas. Ele ficou conhecido por fazer perguntas que desmontavam certezas. A pergunta era uma arma. Não para humilhar, mas para abrir espaço. Porque quando alguém tenta responder uma boa pergunta, essa pessoa já entrou na conversa. Então aqui está a ação prática. Chame de pergunta espelho. Antes de começar sua apresentação, pergunte: qual pergunta faria a pessoa olhar
para a própria vida, problema ou desejo. Não pergunte algo genérico. Não diga quem aqui quer melhorar. Isso é fraco. Fale quantas oportunidades você já perdeu porque não soube se expressar na hora certa. Agora mudou. Porque a pessoa não pensa em comunicação. Ela pensa naquela entrevista, na reunião, naquele cliente, naquela conversa que travou na garganta. E esse é o poder da pergunta. Ela não começa o assunto, ela começa uma busca, mas existe uma abertura ainda mais agressiva. Uma que não pede entrada na mente do público. Ela invade. Essa segunda eu chamo de frase granada. Dentro da sua mente tem uma pequena voz que diz: eu sou assim, eu prefiro começar devagar para não assustar ninguém. Esse é o segundo erro. Você tenta ser cuidadoso demais e acaba sendo invisível. O público não precisa ser assustado de qualquer jeito. Ele precisa ser acordado. E uma declaração surpreendente faz isso. É a frase que joga uma granada silenciosa no meio da sala. Algo como: a mesa média de escritório pode ter centenas de vezes mais bactérias do que um assento de vaso sanitário. A pessoa escuta: como assim? E nesse como assim nasce a tensão. A dúvida é um anzol. Quando alguém pensa: isso não pode ser verdade, ela presta atenção para confirmar, negar ou entender. E qualquer uma dessas reações serve, porque agora ela está com você. Mas cuidado, a frase granada não é gritar, não é exagerar, não é virar sensacionalista barato, é apresentar uma verdade, uma estatística, uma afirmação forte que quebre uma expectativa. Em vez de começar dizendo: hoje vamos falar sobre produtividade, você começa com: a maioria das pessoas não está cansada porque trabalha demais, está cansada porque decide demais. Percebe? Isso desafia. Faz a pessoa reorganizar a própria explicação do problema. Isso é antigo. David Ogilvy sabia que um título fraco matava um anúncio inteiro. Não importava quão brilhante fosse o texto depois. Se a primeira linha não vendesse, a segunda acabou. No YouTube, no palco, numa reunião, é igual. A primeira frase vende a próxima. Então, aqui está a ação prática. Chame de frase granada, monte sua abertura com essa estrutura. Exemplo: você acha que o problema é X, mas, na verdade, o problema é Y. Você acha que falta confiança, mas talvez falte clareza. Você acha que seu público não se importa, mas talvez você esteja dando a eles os motivos errados para se importar. E existe um detalhe fundamental. Depois da frase forte, cale a boca. Faça uma pausa. Não atropele o impacto. Uma frase surpreendente sem pausa é como um trovão, sem silêncio depois. Você precisa deixar a ideia cair. Deixar o público sentir, o cérebro dizer: espera, repete isso. Mentalmente ele faz isso. Grandes comunicadores não têm medo do silêncio. Iniciantes, sim. Iniciantes preenchem cada segundo com palavra. Profissionais sabem que às vezes a pausa é o soco. Mas existe uma forma ainda mais humana de começar, porque dados chamam a atenção, perguntas ativam, frases fortes acordam, mas histórias sequestram. Terceiro ponto é a história que vira filme. Dentro de você atua uma voz: eu preciso primeiro explicar quem eu sou. Esse é o seu erro. Você acha que precisa se apresentar antes de contar algo, mas muitas vezes o público não quer saber quem você é ainda. Ele quer saber por que deveria se importar e nada responde isso melhor do que uma história. Só que tem um segredo. A maioria das pessoas começa a história tarde demais. Então, antes de contar essa história, precisa explicar uma coisa. Não, você não precisa explicar. Joga a pessoa dentro da cena. Comece no momento em que algo está acontecendo. Eu estava no corredor, 5 minutos antes da apresentação, com a mão suando e a certeza de que eu ia esquecer tudo. Agora, seu público está te vendo. Agora sim existe expectativa e tensão compartilhada. Agora ele quer saber o que aconteceu. História boa não começa com currículo, começa com conflito. Pensa no cinema. O Cavaleiro das Trevas não começa com uma palestra sobre criminalidade em Gotham City, não. Começa com um assalto,
Máscaras, tensão, traição, movimento, e você entende o mundo vendo o conflito acontecer. A sua apresentação pode fazer o mesmo. Quando existe emoção, existe memória, e o cérebro humano lembra melhor da informação quando ela está presa a uma narrativa. Porque uma história organiza o caos. Ela dá começo, conflito, consequência e transformação. E, principalmente, ela permite que o público viva a ideia antes de entendê-la. Esse é o ponto. Você não explica coragem. Você mostra alguém tremendo e fazendo o mesmo assim. Você não define estratégia. Você mostra Napoleão vencendo batalhas não por força bruta, mas por movimentação. Você não fala sobre foco. Você mostra um cirurgião que não pode errar 1 milímetro. A história faz a ideia respirar. Então aqui está a ação prática. Chame de cena imediata. Para abrir com uma história, responda só 3 perguntas. Onde eu estava? O que estava acontecendo? O que estava prestes a dar errado? Mas cuidado com outro erro. Não conte uma história só porque ela é interessante. Conte porque ela prova a sua tese. No final da história, você precisa fechar o raciocínio. E isso prova que uma apresentação não começa quando você abre o slide. Ela começa quando você toma o controle da atenção. História sem tese é entretenimento solto. História com tese vira persuasão. Quarto, a promessa que compra atenção. Esse é típico de uma pessoa que começa dizendo o tema da apresentação. E esse é o quarto erro. Você acha que tema gera interesse, mas não gera. O benefício gera interesse. Ninguém acorda pensando, nossa, eu quero muito assistir uma palestra sobre técnicas de oratória. Não. Mas muita gente pensa, eu queria muito parar de travar quando eu preciso falar. Percebe a diferença? Tema é sobre você. Promessa é sobre o público. E no começo de qualquer fala, existe uma pergunta invisível na cabeça de todo mundo. O que eu ganho com isso? Se você não responde, a pessoa responde por você. Responde o quê? Nada. E vai embora mentalmente. Uma grande promessa mostra o prêmio. Ela diz, fica comigo, porque existe algo valioso do outro lado. Vou te dar um exemplo. Hoje vou falar sobre linguagem corporal. Fraco. Agora eu vou te falar o forte. Ao final deste vídeo, você vai saber como parecer mais confiante, mesmo quando estiver nervoso. Promessa boa não é sobre conteúdo, é sobre a transformação. Antes e depois. Antes, a pessoa começa fraca. Depois, ela prende atenção. Promessa é simples, visual, desejável, memorável. Então, aqui está a sua ação prática. Mas antes, se inscreve nesse canal, porque aqui eu ensino todos os dias como você pode ter uma comunicação mais clara e magnética. Isso é promessa. Simples, visual. Chame de promessa de transformação. Antes de escrever a sua abertura, complete esta frase. Depois dessa apresentação, você será capaz de... E seja específico. Não diga você vai aprender a se comunicar melhor, você vai aprender uma abertura de 20 segundos. Não. Especificidade vende. Generalidade evapora. Quinto, o gancho visual. Eu sou assim. Eu preciso começar falando. Esse é o quinto erro. Quem disse que você tem que começar falando? Às vezes, a melhor primeira frase é não dizer nada. Imagine você entrar num palco segurando uma taça cheia de água. Você não explica, só fica em silêncio. Todo mundo olha. A sala fica desconfortável e então você diz, essa taça é a atenção do seu público. No início, ela está cheia. Cada frase inútil derrama um pouco. Pronto. Agora ninguém esquece, porque você não apenas falou uma ideia, você criou uma imagem e isso é gancho visual. É quando você faz algo inesperado antes ou durante a abertura. Pode ser um objeto, um silêncio, uma palavra escrita no quadro, uma ação estranha, um gesto, uma cena. O cérebro ama padrões, mas ele acorda quando um padrão é quebrado. Atenção, gancho visual não é teatro vazio, não é fazer gracinha, não é pagar mico para parecer criativo. Ele precisa servir a mensagem. Se você vai falar sobre decisões, você pode colocar 2 cadeiras no palco. Uma representa conforto, a outra crescimento. Se você vai falar sobre excesso de informação, pode derrubar
vários papéis na mesa. Isso prende porque transforma conceito abstrato em imagem concreta. Um gancho visual obriga você a simplificar. Ele pergunta: qual imagem representa a minha ideia? E essa pergunta muda tudo. Então, aqui está a ação prática. Chame de objeto ideia. Pegue sua mensagem principal e transforme em algo que dê para ver. Atenção, copo com água. Tempo, ampulheta. Confiança, cadeira vazia. Decisão, duas portas. Caos, mesa bagunçada. Clareza, uma lanterna no escuro. Não explique imediatamente. Mostre primeiro. Deixe a curiosidade trabalhar. A curiosidade é uma porta entreaberta. Agora você percebe um padrão? Uma boa abertura nunca começa com você. Começa com o cérebro do público. Eu sou Malu Albuquerque e neste canal eu ensino comunicação além das palavras, para que você se torne magnético e aprenda a influenciar de verdade. Se você entendeu que este conteúdo contribuiu com o seu aprendizado, eu quero te dizer que isso aqui é só o ponto inicial. Na minha imersão presencial, você vai aprender de uma vez por todas como sair desse ponto de estagnação na comunicação e transformar-se em um verdadeiro comunicador, usando as estratégias e as armas da persuasão a seu favor.